Pires Kizomba, bem-vindo. Obrigado. Kirse Vansol. Estás cansado? Um pouco. Muito trabalho aqui Mas na é a Europa. vida, não é? Yeah. Eu queria que contes um pouco da tua vida artística e como especificamente isso. Eu já te conheço há muitos anos e eu sempre pensei que Pires é um dançarino que dança com todo o seu eu. E como artista, como fazes isso? É uma pergunta a princípio com que eu diria é tudo um dom, é tudo pela força da natureza, porque eu me motivo muito com a natureza, com tudo aquilo que se movimenta e me rodeia. Então eu penso que por ser uma coisa meio natural, eu acho que o momento é a melhor resposta, não é? Porque eu faço tudo de acordo com o momento, porque na verdade a dança para mim é isto. Eu procuro exprimir tudo aquilo que eu sinto e tudo aquilo que eu tiver a viver no momento. Eu gosto muito de usar, expressar a liberdade de acordo com as minhas emoções no momento e tudo mais, e com as pessoas que me fazem bem estar com elas. Eu acho que todas essas coisas ou todas essas pessoas são as maiores motivações, não é? Para o Pires poder assim ser o que é, artisticamente, e o momento que eu estiver a dançar, porque eu danço para me comunicar, danço para poder exprimir aquilo que eu sinto. É isso aí. E podes dar uns conselhos para nossos dançarinos, bailarinos aqui em Europa? Ou fora de Angola? Para Ok. todo mundo? Sim, eu posso sim, para assim poder... Principalmente, como é possível dançar bem assim? O que precisamos aprender primeiramente? Na verdade, para poder dançar bem, eu digo, aconselhando as pessoas, não é? Primeiro ponto é focarem-se muito no ritmo e depois o ouvido musical. Porque a pessoa, quando ganha o ouvido musical, automaticamente, sempre que tiver a ouvir uma música, automaticamente ela desliga-se, ela viaja e goza de uma liberdade com que ele não vive um eu do momento, ou um ser dele do momento, mas sim ele procura viver procura unir o ambiente com que a pessoa vai estar, não é? Com quem ela vai estar e o que é que ela vai estar a fazer no momento. Então eu aconselho as pessoas, especialmente você que está aí a acompanhar esta entrevista, não é? Seja muito amigo de música. Pois a primeira é absorver a música, Certo. absorver a língua Certo. da comunicação. Certo. Neste caso, dança. A primeira língua é música. E depois, corpo. Porque na verdade o corpo também fala. O corpo fala. O corpo fala. Na dança é o nosso instrumento. Exatamente. O corpo é o instrumento. Exatamente. Então eu acho que as pessoas, enquanto estiverem numa pista de dança, devem mesmo se autodesligar-se dos problemas, de coisas que lhe faz mal, porque a dança só torna-se terapia quando a gente procura relaxar, ter a paz, ter a calma espiritual. Se a pessoa não tiver essas coisas, então esquece, a dança não irá ser uma Fica terapia. mecânica. Exatamente. E é uma das coisas também, quando a gente dança de uma forma muito mecânica, automaticamente estamos a esforçar a psique. Exatamente. Porque estamos a pensar no passo, estamos preocupados em fazer os passos na perfeição, aí está o mecanismo. E dança sendo uma coisa natural, nós devemos acarretar isso, fazer os passos de forma natural, não poder ter medo de errar. Se errar, tá bom. O importante é notificares que erraste
e corrigir este mesmo erro. O resto é para ir fazer aí zomba, a festa, não é? E zomba. Yeah. Eu acho que quando eu vejo você dançar, Sim. não pensas de nada. Tá só a exprimir, A viver, sim, expressar. viver o momento, expressar. Por isso é que muitas das vezes parece mentira, mas é verdade. Muitas das vezes das vezes que eu estou a dançar, eu não presto atenção no que estou a fazer. Às vezes as pessoas dizem: uau, Pires, fizeste um passo bonito. Uau, Pires, repete aquele passo. Eu vou perguntar: qual passo? Sim, já esqueceste. Eu não sei. Sim, aconteceu. Exatamente, porque o momento, o ânimo, a forma que eu me interajo com o ambiente, a dança e a música é de uma forma para poder deixar um pouco do Pires como pessoa e viajar num outro Pires, de acordo com o momento, o ambiente. E isso me ajuda muito, isso me faz muito bem. Por isso é que às vezes eu posso ficar numa pista de dança ou numa festa 10, 15 horas a dançar. Eu já tive em festa na qual teve o prazo de 10 dias. 10 dias eu fiquei praticamente 10 dias consecutivos a dançar. 10 dias consecutivos a dançar. Aquilo era das 10 até 12, 14, uma pausazita de 1 hora, depois começamos com a festa começa às 20, vai até às 3, 4 horas. Foi uma coisa, e eu só sentia o cansaço quando chegasse em casa. Quando eu chego em casa. Mas durante a festa, não. A música, a dança dá muita energia. Sim. A música, a dança, o ambiente me motiva muito, me consome, e me dá muita, mas muita energia. E isso, digo, no verdadeiro sentido, isso sim é uma terapia. Sim, concordo plenamente. Lá em Angola, eu penso que, não é? Eu penso que isso deveria servir como um conselho para toda a parte do mundo que estiver a ouvir e a ver esta entrevista, porque na verdade, quando estamos a falar de ritmo, quando estamos a falar de música, não estamos a falar de tipo continente, país, não estamos a falar de hábitos e costumes, e meios e tudo mais. Então são coisas que às vezes as pessoas precisam entender isso, porque a pessoa é de acordo o local onde ela cresce, hábitos e costumes com que ela vai viver, aprender e tudo mais. Por exemplo, se um estrangeiro de raça branca como negra viver num continente diferente da sua origem, ele cresce de acordo com aquele continente. Sim. Então é uma questão de não é superficial. Não é. Sim, mas é uma coisa interna, é um eu interno. Não tem nada a ver com a pele, não tem nada a ver com, mas sim com a capacidade, mas sim com o coração. Quando a gente abraça uma coisa, a gente consegue. O exemplo prático é a Kirsi, né? Está a aprender várias línguas. Está a aprender mesma língua de dança. Está a aprender agora o mandarim, percebes? Então é uma coisa, é só a pessoa entregar-se na coisa e ela vive a mesma coisa. Então eu penso que as pessoas deveriam ser muito amigos da música e a dança. Não há melhor coisa na vida do que ser amigo desses dois fenômenos, música e dança. Assim fala o poeta Pires que Está ligado, a dança está ligada com tudo. Está ligado com tudo que nos rodeia. A dança está conectada. A dança é um dos fenômenos, é uma das obras da natureza muito forte, muito forte. Na verdade, o ritmo é o ponto principal. A música nos move. Exatamente. E o ritmo é a chave, porque eu acho que sem o ritmo não há vida. O ritmo faz a vida. O ritmo faz a vida. O ritmo traz boa disposição. O ritmo traz motivação. O ritmo traz a emoção. O ritmo traz alegria.
ritmo traz harmonia, ritmo traz felicidade, ritmo traz irmandade. Então é isso aí. É isso aí. Este é o poder do ritmo, não é? Depois tem a dança, que dentro dela conseguimos exprimir aquilo que a gente sente, não é? Se não tivermos poder de poder dizer verbalmente, então conseguimos exprimir por meio do corpo. O corpo vai transmitir aquilo que a pessoa precisa, o corpo vai transmitir, a dança vai transmitir aquilo que a pessoa quer, o que a pessoa, tudo isso. Yeah. Então a Europa tem abraçado muito o estilo de dança samba e de uma tal forma que nós nem imaginávamos. É muito interessante como é que mesmo com as dificuldades que muitos veem, que muitos têm tido para poder perceber como se dança o estilo samba, de qualquer forma, eles mesmo com a dificuldade, eles abraçam e eles querem muito, independentemente da dificuldade. E muitos europeus, muitos amigos que eu tenho da Europa já me disseram, muitos alunos que eu recebi, que eu já estivemos, eu e o Pires, em Portugal, tivemos há pouco tempo na Suíça, e nós recebemos relatórios de que muitos sentem que é uma grande terapia para o estilo samba. E nós aprendemos, conhecemos vários tipos de pessoas com estilos ou dinâmicas ou a didática ou aprendizado de dança, capacidade de aprendizagem diferentes, uns com mais facilidade, outros mais difíceis, mas a forma como percebiam as coisas, independentemente, eles diziam que era terapia independentemente da dificuldade. Então isso me deixou extremamente feliz, sabendo que o estilo de dança, a nossa cultura da dança tem ultrapassado e tem nos superado as expectativas. Eu nunca imaginaria que o estilo kizomba ou samba pudesse viralizar, pudesse ser abraçar, porque o estrangeiro, o branco, melhor dizendo, pudesse abraçar dessa forma tão forte a cultura angolana. Por outra, eu posso dizer que no estrangeiro são mais mecanizados, tem mais mecânica e mais robótico do que a Angola. É um pouco mais complicado por aprenderem a dançar por falta de cultura de Angola. Há mesmo uma grande diferença, mas o mais importante é que a diáspora tem abraçado bastante essa cultura. A nossa primeira vez na Europa está a ser uma experiência muito boa. Primeiramente, foi um impacto, não é? Muito, mas muito grande, porque nós, na verdade, de uma forma esperávamos e da outra também não esperávamos. Tivemos como artistas de cartaz que o Angola Dance Festival, quer dizer, ali foi o ponto principal, como é que eu posso dizer, Silvia, da nossa entrada na Europa, ao trabalho internacional. Nessa primeira fase estamos a transportar mais experiências e maturidade, estamos a voltar muito, mas muito maduros em Angola, percebendo como é que as coisas aqui na Europa funcionam, como é que não funciona. Então conseguimos notar totalmente a diferença. Num outro ponto também, não é? Sobre o número de idades que abraçam mais tipo aprendizado sobre as danças angolanas e não só daqui da Europa para com Angola. Lá em Angola, a comunidade que tem mais interesse em aprender a dançar é mais camada jovem, tipo dos vamos dizer dos 12, 7, máximo dos máximos até 30 anos. Notamos que aqui na Europa a camada que mais abraça as nossas danças são camada mais elevada, tipo em termos de idade, mais acima. Estamos a falar dos 25 até 60, enfim. Então a comunidade aqui é mais
é mais abrangente em termos de pessoas adultas, né, do que Angola. É o professor saber lidar com essas diferenças, não é? Saber perceber todo mundo, porque o professor tem que ser um psicólogo, o professor tem que ser um observador, o professor tem que ser um supervisor, o professor tem que ser um educador, um cuidador. Então, com essas todas coisas, ou essas todas virtudes, a pessoa consegue transmitir para alguém aquilo que ela sente. Vocês têm que sentir, Yeah. não é dançar mecânica ou roboticamente, mas amor. Nós, normalmente, a maior parte das escolas dançam de uma forma regular, de segunda a sexta-feira. É muito diferente com a Europa e outras partes também, não é? A maior parte das escolas só dança uma vez ou duas na semana. E isso não ajuda muito. E talvez a pessoa só vai numa festa por mês ou duas festas em um mês. E nós lá em Angola, todo final de semana temos festas. Então, esse é um dos pontos também, não é? Que ajuda muito, particularmente nós os angolanos, a estarmos sempre conectados com a música e a dança. Temos uma carga de horário muito estendida, que às vezes é só 1 hora, não é? Do dia, 1 hora para uma semana. E nós lá às vezes temos 2 horas, temos 3, temos 4 horas. Normalmente é assim, nós não controlamos muito pelo tempo, mas vamos muito pelo momento, pelo ambiente das aulas. Se as aulas estiverem bons ou boas, não é? A gente vai mais além. Começamos a dançar às 16 horas ou 15 horas ou 17 para ir terminar às 21 horas. E se o ambiente estiver bom, a gente pode ir até 22 horas. Então, mas estamos a ensaiar. Estamos a ter aulas, porque nós lá também até a forma de dar aulas é de uma forma meio festa, meio divertida. Não é assim festa, muito mecanizado, não muito não é assim. Nós gostamos de dar aulas num sentido, quer dizer, transmitimos a liberdade para as pessoas que estão a aprender conosco. Não é? A pessoa está a aprender, mas de uma forma livre e sente a liberdade nele próprio. Eu não tenho nada a dizer. Ok. Então é praticamente isso. E vamos trabalhar. Obrigada por ir a esse Obrigado.